Então, eu acho que eu vou começar. Tem muitas pessoas, as pessoas vão entrando, vamos respeitar o pessoal que está chegando, né? Então, assim, queria agradecer mais uma vez sua presença. Eu estou aqui com o professor Daniel. Eu vou ler, porque senão eu vou esquecer de alguma coisa. O professor é biólogo, mestre e doutor em ciência ambiental, professor do Departamento Ciências do Ambiente na Unirio, coordenador do Laboratório de Ações e Pesquisas em Educação Ambiental, o LAPEAR, professor do mestrado em Educação da Unirio e do mestrado profissional em Ecoturismo e Conservação, também da Unirio, né? E para quem não me conhece, eu sou a Gleice, eu sou educadora, sou professora da Rede Municipal do Rio, sou mestre em Educação pela Unirio, o professor estava na minha banca, deu muitas contribuições para a minha pesquisa, então para mim é uma honra ter você aqui, né? E esse espaço, o Locus, ele surgiu na pandemia, mas ele já vem de uma inquietação minha, de ficar parada dentro da sala de aula, porque eu venho de ONGs, né? Então eu sempre trabalhei com ONG, eu sempre trabalhei viajando, e essa interação com as pessoas, com diversos saberes, em diversos lugares, isso sempre me alimentou, né? Isso me mantinha, assim. Só que eu tinha, quando eu estava lá, uma inquietação que eu queria experimentar uma sala de aula, eu queria experimentar o chão da escola. Eu sempre trabalhei com formação de professores, com educação ambiental. Eu sabia que era possível, eu percebia em muitos professores o quanto era possível fazer aquelas questões que eu vinha propondo, mas eu não tinha a minha prática, né, a minha experiência. E aí eu decidi, na época do mestrado, eu precisei parar de viajar, porque eu tinha aula diária, e aí eu acabei prestando concurso para a Prefeitura do Rio, eu vi que poderia ser uma oportunidade, e eu passei, e eu passei logo em terceiro lugar, e aí eu já tomei posse logo em seguida, né, e eu comecei, então, a trabalhar. Eu estou há 5 anos na Prefeitura, e aí começou a inquietação de ficar restrita a uma sala de aula que eu adoro, que eu amo de paixão, assim, que para mim é um aprendizado constante. Mas eu continuava fazendo umas consultorias para suprir essa vontade de estar me deslocando, né? Só que aí veio a pandemia, as consultorias foram suspensas e eu estava com uma engatilhada para acontecer. E seria em abril do ano passado, não aconteceu, era, né, presencial, pegava o feriado da Páscoa com professores que estavam dispostos a pegar o feriado para uma oficina, e aí não aconteceu, e aí quando foi agora no início do ano, as pessoas da instituição que tinham me contratado falaram: Gleice, vamos fazer. Eu falei: não, eu não vou agora para São Paulo, porque eu estou muito isolada, eu fiquei muito isolada. Eles falaram: então vamos fazer online. Eu falei: cara, mas como é que eu vou fazer uma oficina de sensibilização online, né? Aí eu fiquei pensando e foi um desafio, assim, porque eu não domino tecnologia, meu celular tinha 9 anos, né, sem nada, aí eu tinha um tablet e eu gravei as aulas, aí eu comecei a pensar, professor, como é que eu ia transformar, fazer metodologias ativas de forma online? Como é que eu ia trabalhar a sensibilização de forma online? Foi um desafio, a oficina aconteceu, os professores adoraram, foi uma troca, a gente usou a plataforma Zoom, eu gravei aula, nossa, eu tomei uma surra do OBS para conseguir gravar as aulas, compartilhar a tela, mas deu, assim, sabe, dentro do possível, do que a gente tinha, foi muito legal. Eu acho que em matéria de conteúdo, de sensibilização, de tocar o coração das pessoas, de motivar, de conscientizar, eu acho que eu caminhei bem, e aí surgiu a ideia de criar um espaço, de continuar com isso. Aí a minha rede social, que até então não tinha essa função, passou a ter. Então eu comecei, agora eu vou usar a rede para compartilhar, até porque eu percebi que a gente ainda tem um tempo de pandemia, infelizmente, né? Para eu ficar dentro de casa pensando
Falei, vou pensar em coisas que eu possa fazer. Então eu comecei a compartilhar e aí eu tive a ideia de chamar pessoas para conversar numa live, porque eu comecei a conversar com umas pessoas que estavam vendo as postagens, estavam falando comigo no WhatsApp. Eu falei, bom, vamos fazer uma live. E aí é coisa, quando você começa a pensar, né? E aí nós estamos aqui. Então, por isso o Locus surgiu. E aí essas lives, elas não têm um tema definido, as pessoas perguntam qual é o tema da live. Elas não têm exatamente porque eu quero desconstruir isso, porque eu acho que a educação sempre está dentro de caixas e eu quero tirar. E aí eu criei, como, né, por causa do nome Locus, eu criei essa questão de perguntar para as pessoas qual é o lugar de fala dela na educação. Porque a partir de onde as pessoas pisam, a partir de onde elas estão falando, ouvindo, vivenciando, elas trazem questões para a gente conversar na live e elas compartilham essa vivência, compartilham essa experiência e isso tem inspirado muito a gente, né? Então eu queria perguntar para você qual é o teu lugar de fala, né, no processo ensino-aprendizado, que você compartilhe com a gente toda essa vivência que você tem experimentado. Bom, então, Você. boa noite, Gleice. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim e uma satisfação, verdadeiramente falando, assim, né? Estar aqui com você. Você é uma pessoa que me inspira, sempre me inspirou, desde que eu te conheci lá no Rio de Janeiro, não só pelaquela fase quando eu te conheci, né, que você estava no mestrado e eu te acompanhei no mestrado até a sua banca, mas também pela sua história anterior, que eu acho que tem muito a ver com a minha história, que também passei por ONG, né, também trabalhando na questão ambiental, com educação ambiental, com formação de professores, sempre viajando para os lugares, né, sempre tendo essa índole muito coletiva de fazer as coisas. Então, assim, é um enorme prazer para mim estar aqui, de verdade. Olha, eu pensei muito sobre essa pergunta. Não é uma pergunta fácil de responder, né? Na verdade, me lembrou, e aí eu já recomendo para todo mundo, né? O Edgar Morin tem um livro chamado Meus Fantasmas, que ele se pergunta exatamente isso, né? Quais foram ele lá já com 75 ou 80 anos se perguntando quais foram as passagens da minha vida que me fizeram ser quem eu sou, né? Quais foram as influências, né? E é um livro super bacana, ele conta a história dele para praticamente desde quando ele se lembra, né? 2, 3 anos de idade, assim. E eu fiquei pensando, nossa, eu vou ter que contar a história da minha vida, então, para falar do meu lugar de fala, né? E não vai dar tempo. Mas aí eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar do fim, né? Que é esse momento de fala. Não sei se é exatamente um lugar exatamente, mas é um momento de fala. E eu acho que a palavra síntese desse meu momento de fala, que é, por sua vez, né, o ápice de uma história, né, é o hoje de uma história que está acontecendo aí há bastante tempo, eu acho que o que mais me motiva e o que mais que move dentro do processo, né, pedagógico, com estudantes, etc., é a ideia de relação, né? Então, a relação não é um lugar. E eu fiquei pensando nisso, né? A relação é uma possibilidade que pode ser estabelecida ou não, né? Então, aí o meu lugar de fala é uma esperança, é a esperança de que uma relação possa acontecer, né? Eu acho que isso para mim, é muito revelador assim do que eu tenho buscado e como que isso tem integrado ao mesmo tempo o meu papel de professor na universidade, né, no ensino em si. Então, o que eu busco quando eu penso uma disciplina hoje, a primeira culpa é como é que eu construo um ambiente
onde eu posso criar relações com os meus estudantes, né? Como é que eu faço para propiciar um ambiente onde isso possa acontecer, porque não garante que vai acontecer, né? Como é que eu posso... E aí eu tenho que pensar nisso semestralmente, e a cada semestre eu tenho uma turma nova, então é um processo que tem que ser refeito, isso é muito difícil, né? Às vezes frustrante no sentido de que no momento em que você consegue construir uma confiança compartilhada, o semestre acaba, e aí você tem que começar tudo de novo. É também um esforço muito grande que eu faço com o LAPEAR, né, que é o meu laboratório, Laboratório de Ações de Pesquisa em Educação Ambiental, que eu coordeno desde que eu cheguei na Unirio, em 2015. A gente faz um esforço muito grande para que não seja um lugar só de pesquisa, mas que seja um lugar que seja fundamentado pelo que a gente está chamando, né, de filosofia dos intersujeitos, né, da intersubjetividade, né, que é o nós, né? Então, o meu lugar de fala é o lugar do nós, é a busca do nós, né? No laboratório, é claro que como a gente tem uma, uma relação mais contínua, né? Então, no laboratório eu tenho alunos que são alunos de monitoria de graduação, alunos de projetos de extensão, alunos de projetos de iniciação científica, alunos de mestrado. Então, a gente convive por mais tempo e isso é mais possível, mas da mesma maneira que na graduação eu tenho que começar tudo de novo a cada 6 meses, periodicamente ali dentro do laboratório também, a gente meio que recoloca novos alunos, o laboratório inteiro mudou, né, em termos de constituição, então a gente precisa reconstruir aquilo lá também, né, esse lugar. Então é um lugar de constante construção, sabe, de muito empenho, de melhor entendimento, no sentido da sensibilidade do que significa esse lugar do nós, no sentido, às vezes, da teoria que ajuda a gente a pensar tudo isso, né? Da filosofia. Mas é isso, então. Eu acho que o meu lugar de fala é um lugar da busca do nós. Eu estou cada vez mais convencido de que a gente constrói sentidos e significados em conjunto, né? em contínuo, né? Não é nem em conjunto, é em contínuo, porque a gente pode estar junto com as pessoas e não estar em contínuo com as pessoas, né? Então, eu acredito e cada vez mais eu estou convencido de que a gente constrói sentidos e significados em contínuo, né? Quando a gente consegue estabelecer uma relação de reciprocidade e de confiança que ela é tão profunda que ela constrói uma ligação contínua entre nós, entre essas partes, vamos dizer assim, que na nossa filosofia tradicional, né, que é a filosofia do sujeito cartesiana, a gente pensa que são entidades separadas e a gente não concebe uma continuidade, né? Então a gente está tentando construir maneiras para que a gente se perceba como contínuos, né? E como contínuos a gente ativa potências muito maiores do que as nossas potências da vida em isolamento, né? Sendo esse isolamento não só físico, como a gente está fazendo agora, mas mental também, né? Porque a nossa filosofia tradicional, ela molda o nosso cérebro de uma maneira que a gente não concebe essas ligações, né? Então, acho que é isso. O meu lugar de fala é um lugar da busca pelo nós. Essa vivência em rede, né? Essa troca. Não estou te ouvindo, Gleice. Não, tá? Essa vivência, melhorou? Também não. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ué, Vocês estão me o ouvindo que aí, será que gente? pode ser? Eles estão me O que ouvindo. será que pode ser? É você. Espera só um minuto. Tá.
Patrícia, nossa, acabei de ver Patrícia entrando, que saudade. Então, Desculpa. Pode falar de novo? Vamos tentar. então eles estão me ouvindo. Fala. Eles Não estão estou me te ouvindo. ouvindo. Ué, que engraçado. O que pode ter acontecido? Oh, meu pai. Porque você Eu estava não me tenho a menor ouvindo. ideia. Eu te ouço, tranquilo. Não tem som nenhum. Será? Eu estava com o Wi-Fi agora há pouco, E mas agora? não vai ser isso. O Melhorou? que pode ser que o som sumiu, hein? Como é que eu conecto direto aí, de repente isso te ajuda? Não. Aqui, ó. Tô conectado. Tem alguém falando que o Instagram tá dando problema, pode ser. Conectando no celular. A Rosana falou que está escutando os dois. Todo mundo Deixa eu tá, ver se eu só consigo uma estratégia aqui em inglês. Onde que eu... Daqui, tá isso. Pode falar, Gleice? Vamos ver se eu vou tô. ouvir. Posso. Não vou ouvir. Melhorou? Olha que coisa. Será que você sai e entra de novo? É só o Daniel que não está ouvindo, me ouvindo. Aqui você dá o seu. Tá isso. É. Tô tentando Daniel, arrumar um esquema você não aqui. quer? Será que Eu você não tenho a sai menor e entra? ideia que pode ter acontecido. É. Isso, Você... eu vou ouvir pelo dela. Aqui eu ouço. Fala, Gleice. Oi. Isso, Oi? agora eu te ouço. Não, É... Ouve? Tá ouvindo? eu vou te ouvir, só que aí eu preciso desligar o som aqui. Porque agora eu vou ouvir por outro telefone, Gleice. Eu vou ouvir pelo É, telefone que... pode ser do aparelho que você tá, então. Estou ouvindo talvez com algum delay. Pode ser. Então, Tá eu com tava. muito delay. Olha só. Você não quer. Será que é a minha internet? Pode ser. Eu acho que é mais o aparelho, pode ser o aparelho, não a internet, porque a Pô, imagem tá mas a gente boa, tá estava tudo falando bem. tão bem. É, Ô, Thaís, Thaís, desliga aqui, eu vou entrar pelo seu aparelho. Ô Gleice, sai e eu vou entra de novo. desligar aqui e vou entrar por Tá, outro aparelho, tá ok. bom? Uhum, Então tá tá bom. bom. Vai lá, vamos de Eu acho que novo. tá tendo muita gente. Como é que eu desligo aqui? Sai. Então, enquanto ele sai, a gente espera um pouquinho, né? Tanta gente legal entrando. Na semana passada, a gente não teve problema. Na anterior, quem viu com César, nossa, foi muito difícil entrar. Ele não conseguia entrar e depois eu fiquei caindo. Eu caí umas 9 vezes durante a live. Esperar ele entrar. Isso, gente, manda coraçãozinho aí pra mim. Girassol. Será que esse guia é ele que está solicitando para entrar? Ai, meu Deus. Peraí, gente. Eu vou aceitar aqui. Não sei se ele está solicitando pelo celular de outra pessoa. Girassol. A bola. Você tem. Hum?
Sai de você. Tem gente demais nessa live. Oh, meu pai. Entrou uma outra pessoa. Ô, Gui, você sai aí então, por favor. Minha mãe desliga. Gui, você vai ter que desligar, porque eu não sei desligar você. Não, ela vai desligar lá. É porque você falou que ia entrar por um outro celular. Aí tinha alguém pedindo, eu aceitei, que eu achei que era você. Mas não era. Não, mas é que era minha irmã, é porque aí veio um Ah, time então aqui tá que bom. estava Então pedindo, tá todo mundo em família. agora eu não desligo o fone. Então vamos lá, Ah, podemos continuar. pronto. Obrigada, Gui. Ai, ai. Essa foi boa. Então, Desculpa, eu Daniel, não sei o que pode ter acontecido, viu, Gleice? isso, sabe uma coisa que eu acho legal? Às vezes as pessoas falam assim, você fica nervosa quando você vai entrar? Eu falo, não. Nem quando cai, eu falei, não, eu caí 9 vezes na outra live, Daniel. Se eu fosse ficar nervosa, a live tinha acabado. Cada vez que eu voltava rindo. E assim, é lógico que eu nem ouvi, eu fui ouvir depois o que o César falou, porque ele continuava falando, né? O que eu estava falando Mas é, foi estranho. então, Vamos. você estava falando, a gente estava falando a questão da rede, né? E a questão de como essa coisa da educação, de você ver o nós e como a educação era vista de outra forma. Outro dia eu estava dando aula online e aí uma criança perguntou assim: qual caderno? Aí uma outra respondeu assim: que pergunta qual caderno? Com a Diaglês você usa qual matéria? A criança perguntou, né? Porque eles têm que anotar tudo nas matérias. Aí uma outra respondeu assim: e você ainda não aprendeu que com a tia Gleice, qualquer matéria, qualquer lugar que você anotar tá certo, porque geografia, história e ciência, a gente já faz tudo misturado mesmo. Eu falei, porque eles estão começando a entender as relações do que eles estão aprendendo, né? Que não existe, não tem como dividir. Assim, não tem como sair das matérias, porque eu trabalho com o currículo da rede, mas quando eu estou passando, eu estou conversando, eu estou trazendo alguma questão, é sempre tudo muito, muito aberto, né? E aí eu queria, Daniel, que você, se você pudesse falar um pouco, eu acabei de ler o artigo que você escreveu com a Tainá sobre as metodologias participativas. Eu acho que isso tem muito da sua fala e da sua vivência, e é um artigo extremamente rico. É um artigo que eu acho que ele mostra exatamente isso que você falou, do trabalho que vocês têm, porque ele é um artigo científico com um embasamento fantástico para quem trabalha com as metodologias participativas, metodologias ativas. Então, para mim, o que trouxe de enriquecimento foi esse embasamento teórico, que eu comecei a ter outras referências, porque eu tinha muita prática disso. E, ao mesmo tempo, ele é delicioso de ler. Você lê, são 20 páginas, você lê assim, em horas, né? Você pega e você lê de uma vez só. E artigo é uma coisa que, às vezes, a gente lê, tem que ler de novo, tem que ler de novo, e fica difícil de você assimilar. E que eu não acho, assim, se você quer compartilhar o saber, ele precisa ser gostoso, precisa ser saboroso. E esse artigo de vocês, acho que a Tainá também está aí, eu vi que a Tainá tinha, acho que ela entrou. É um artigo maravilhoso e fala de uma questão muito importante, muito rica, que é essa quebra de paradigma, é esse olhar para o aluno como um protagonista. E vocês falam sobre isso, e vocês fizeram uma experiência. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre isso. Legal, agradeço pelas palavras quanto à escrita do artigo, vou chegar nele já já. Vou contar a história dele, que é um pouco da minha história, né? Eu, como você, então, comecei na minha carreira pedagógica, assim, praticamente através do trabalho da educação ambiental em ONGs. E o repertório da educação ambiental é um repertório da participação, né? A gente fala muito sobre participação, e a gente experimenta muito metodologias participativas,
e a gente vai construindo uma fundamentação para isso, toda uma justificativa. Ao mesmo tempo, eu dava aula num colégio e dava aula numa faculdade particular em Ribeirão Preto, né, que é onde eu estou, inclusive, nesse momento, e que eram lugares onde eu basicamente dava as disciplinas de uma maneira tradicional. E eu dava de uma maneira tradicional porque eu cheguei num lugar, era como as coisas eram feitas, né? Já está tudo preparado, tudo pronto para você fazer aquilo tradicionalmente. E então, ao mesmo tempo, eu tinha uma atuação, vamos dizer, ambientalista, fora de ensino não formal, e uma atuação de professor no ensino formal. Numa dessas atuações não formais, foi num curso que eu dei no SESC. O SESC foi um grande parceiro meu durante muitos anos. A Débora Nahimi fez um curso comigo de educação ambiental lá em 2000, quando eu tinha acabado de chegar da Inglaterra. E ela era funcionária do SESC e começou a me convidar todo ano para fazer um curso. E um desses anos, os meus alunos da universidade vieram fazer um curso. E foi um curso todo participativo. E aí, no fim do dia, um dos alunos virou para mim e falou assim, olha, professor, não é por nada não, mas o que você fez hoje aqui é muito melhor do que você faz lá na universidade com a gente, né? E aí eu já tinha esse incômodo, né? Que eu sabia que eu era bancário lá na universidade, mas eu comecei a pensar que talvez fosse a hora de começar a experimentar coisas mais participativas e sair desse quadrado tradicional, né? E comecei a ter pequenas experiências que às vezes usavam uma aula específica, aqui, uma aula ali e tal, e gostava muito, mas era sempre, hegemonicamente, eu estava num ambiente bancário e eu era consciente desse bancarismo, né? Eu queria transcender esse bancarismo. Quando eu entrei na Unirio, que foi em 2015, e em 2016 me foi atribuído a disciplina de educação ambiental, né, que é o meu mundo, é um mundo que eu domino de olhos fechados. Eu falei, não, então agora eu vou fazer o que eu sempre sonhei em fazer, né, que é construir uma disciplina que não tenha aula expositiva, mas que seja toda ela formulada por meio de metodologias participativas. E a Tainá, na época, ela fazia estágio comigo, ou ela já estava fazendo mestrado já, ela tinha feito estágio comigo, e a gente já estava criando uma convivência, e ela veio ser monitora da disciplina. Então, né, tendo à disposição uma monitora, isso facilitou demais, e a gente começou a criar metodologias participativas para as aulas, né? E no final do primeiro semestre que a gente fez isso, e era uma disciplina com 50 alunos no começo da disciplina, não tem nem sala, não tem nem tamanho, as salas não têm nem tamanho para receber esse mundaréu de gente, né? Mas a gente fazia do jeito que dava ali, exprimido mesmo, tal. No final do primeiro semestre, junto com a questão das metodologias participativas, a gente criou porque a gente precisa ser coerente, né? Se eu quero ser participativo na disciplina, eu não posso chegar lá na prova e dar uma prova tradicional bancária, né? Se eu não vou ser bancária no método, eu não posso ser bancário na avaliação. E aí a gente criou uma metodologia de avaliação que é assim, me conte o que você aprendeu com a disciplina. E a pessoa faz uma redação, a gente devolve todos os trabalhos que eles fizeram, eles leem muito, eles leem 8 artigos ao longo do semestre, que tem 12 ou 13 aulas presenciais, eles fazem trabalho todas as vezes que eles leem um artigo ou assistem um filme e tal, eles fazem um trabalho. E no final do semestre a gente faz essa pergunta, o que você aprendeu? E a gente quer que eles contem, porque a gente entende que seja lá o que for que eles escreverem naquela folha de papel, sobre o que eles aprenderam, vai ser uma coisa muito genuína, porque não vai ser sob pressão, vai ser uma coisa que eles vão fazer espontaneamente, né? Então a gente fez isso, e quando a gente foi ler os resultados, a gente começou a ficar deslumbrado com o que a gente estava recebendo, né? Com o que a gente tinha feito, que a gente tinha uma noção de que tinha sido bacana, porque os alunos vinham falar para a gente que eram bacana, mas a gente não tinha a menor noção de detalhes, sabe? De depoimentos, né?
E aí a gente resolveu fazer uma pesquisa em cima desses trabalhos. Esse artigo que a gente publicou, que saiu agora em abril, né? Acho que 1º, 2 ou 3 de abril, ele foi publicado. Ele é um artigo que está sendo escrito desde 2018, né? Que já teve várias versões, deve ter tido umas 5 versões diferentes, né? Todas elas buscando essa capacidade de comunicação, primeiro, do nosso próprio entendimento do que a gente quer comunicar. Porque o que os alunos trouxeram nesses relatos foi tão diverso e tão rico, falando sobre a mesma coisa, que a gente não sabia nem muito bem como olhar isso, como aglutinar, como abordar isso, né, com esses limites que um artigo científico traz, que são lá 15 páginas, 20 páginas, etc. Né? Acho que a primeira versão que a gente escreveu tinha 30 páginas, porque a gente queria incluir bastante coisa e tal. E uma das coisas, aliás, a coisa mais espetacular que estava lá escrito nesses trabalhos, e que foi uma coisa que todos os trabalhos comentaram, eles destacaram de alguma maneira, é que o que eles mais aprenderam estava relacionado à metodologia. E isso é uma coisa muito bacana, porque uma metodologia, a rigor, não ensina nada para ninguém. Né? Você, olhando tradicionalmente, a gente aprende o conteúdo da disciplina, e eles não, eles estavam aprendendo com a metodologia. Né? E aí a gente fez esse artigo que faz esse apanhado geral dos olhares dos alunos. Então, vocês aprenderam com a metodologia, aprenderam o quê? Né? E a gente foi fazer esse levantamento aí, que foi super bacana, né? Que eu acho que respaldou a nossa iniciativa, que era uma iniciativa muito ousada a princípio, que muitos alunos reclamam no começo da disciplina, né? Às vezes eles não reclamam explicitamente, mas eles reclamam, né, se recusando a participar, ou fazendo aquela participação super burocrática, e a gente não explica. Em nenhum momento a gente explica, em nenhum momento, apesar da busca do nós na disciplina ser um pressuposto que orienta a construção da disciplina, então é princípio e é objetivo da disciplina ao mesmo tempo, em nenhum momento a gente fala sobre isso. A gente quer que eles sintam isso. Então, a metodologia é uma espécie de um conteúdo oculto da disciplina. Né? A gente coloca eles para viver situações, e aí chega num momento, a gente lê um texto do Paulo Freire, né, que é um capítulo do Pedagogia do Oprimido, que vai falar sobre educação bancária, que é essa educação de transmissão de informação, de repetição, de memorização, e aí eles se veem refletindo sobre o que estão fazendo e se vêm fazendo aquilo que eles estão refletindo. Né? E isso é super bacana. Isso é super bacana. Né? A gente percebeu ali que existe... convido todo mundo aí para ler o artigo, ele está disponível lá no ResearchGate, e está disponível na Revista Brasileira de Educação Ambiental também, nesse último volume agora de abril. Mas a gente percebeu que, olha, existe uma demanda, que é quase uma demanda por respeito. Essa demanda por proatividade dos estudantes, que a gente percebeu, é quase que uma demanda por respeito, sabe? A gente teve uma aluna, por exemplo, que escreveu no trabalho dela, ela veio de uma escola progressista de ensino médio, eu não me lembro qual que é, se foi o Pedro II, etc., mas ela vem de uma escola progressista e ela chega na universidade e começa a ter aulas bancárias. E ela narra da decepção que foi para ela chegar na universidade para fazer uma licenciatura na qual, né, ela está esperando aprender a ser uma boa professora, e aquilo está ensinando para ela como o exemplo, né,
de que uma boa aula e que a boa perspectiva pedagógica é a perspectiva do bancarismo. E aí ela chega na nossa disciplina e encontra uma coisa diferente, e o relato dela é um alívio. É um alívio, fala, nossa, eu não acredito que eu estou encontrando alguma coisa aqui e tal, né? Então, isso me fez pensar demais assim, sobre o que a gente está fazendo na universidade, né? Sobre os alcances da disciplina, que é muito mais do que conteúdo, e isso é muito afim do que a própria educação ambiental promove. Então, do ponto de vista da coerência teórica, metodológica, né, a nossa disciplina, a disciplina que a gente construiu, é claro que ela pode melhorar demais, assim, a gente pode encontrar mil problemas nela e incoerências, mas eu acho que a gente avançou muito em relação ao que seria esperado, sabe? E aí deu vontade da gente se empenhar nesse sentido de pesquisa. Né? O que a nossa disciplina está fazendo na universidade? Porque a gente analisou uma turma e a gente analisou um trabalho dessa turma. Essa turma tem outros 6 ou 7 trabalhos que eles fizeram, que pode ser analisado de uma maneira mais pormenorizada. A Tainá fez o mestrado dela estudando esses trabalhos da disciplina, mas também de um semestre dela. Né? Então, de lá para cá, de 2010, porque dá um trabalho enorme categorizar, eu falei, demorou 3 anos para a gente entender o que a gente queria fazer, né? E agora a gente tem um material bruto lá coletado de 2018, primeiro semestre, 2018, segundo semestre, 2019, primeiro semestre, 2019, segundo semestre, esperando gente que queira seguir com esse tipo de pesquisa, né? De pesquisa relacionada às metodologias ativas. É interessante, Grace, que a gente começou a fazer essas pesquisas, esse trabalho, e aí quando a gente foi pesquisar sobre o trabalho, é que a gente foi descobrir as terminologias do que a gente fazia. Então, eu nunca tinha ouvido falar de metodologia ativa e de maneira nenhuma eu tinha ouvido falar de sala de aula invertida. Eu achei que eu estava inventando um negócio, né? Que eu falei, não, o encontro na sala de aula não é para a gente ler, eu não vou falar de teoria, sabe? A teoria o cara lê em casa, o cara lê, né? A pessoa lê. Eu dou um texto, ela lê em casa, e a gente vem aqui para a gente colocar na mesa, com muita honestidade, o diálogo que a gente fez com aquela leitura, ou com o filme que a gente assistiu. Né? Não é nem. Tanto é que os nossos trabalhos, que são, né, toda vez que eles leem o texto, tem um trabalho. Esse trabalho tem perguntas que são perguntas bancárias, que tem um papel de ajudar o estudante a acompanhar a leitura. Né? Então, são questões ali para que ele acompanhe a leitura. Mas tem uma pergunta, que é a última, que é a que mais interessa para a gente, que que pensamentos essa leitura te suscitou? Que reflexões que essa leitura te suscitou? E aí a gente fala para os alunos, para que quando eles estiverem lendo e pensamentos ocorrerem, para eles não deixarem esses pensamentos irem embora. Porque às vezes eles são fugados, a gente pensa, acha muito legal, estabelece alguma conexão, mas se a gente não se apega a eles, esses pensamentos vão embora e depois a gente nem lembra. Né? Então, a gente fala para eles, leiam, e quando um pensamento aparecer, coloque esse pensamento no papel, né? E traz para cá, porque a gente entende que esse pensamento está indicando o diálogo que a pessoa está fazendo com aquela leitura. Né? Então é muito bacana, as pessoas se remetem às suas a fases anteriores da vida, sabe? Nossa, eu estava lendo, isso me lembrou na escola, no colégio, não sei aonde, não sei aonde, né? A gente teve uma aluna que ela falou, nossa, eu sou professora de balé e nas minhas aulas eu agora estou percebendo que eu sou muito autoritária e muito bancária e eu não preciso que eu dou aula para crianças. Né? Então, as pessoas trazem coisas para discutir e a gente entende que isso é bacana, porque isso significa que, de alguma maneira, ela está apreendendo aquele conteúdo de uma maneira que faça sentido para ela, né? De uma maneira que seja significativa para ela. E essa é a aprendizagem significativa. É quando a pessoa
cria os seus próprios significados para a leitura que ela está fazendo. Ixi, caiu de novo. Caiu não. Não, eu não. Você entendeu? Então, pois é, e aí foi muito bacana. Eu vi alguém falando aqui que foi uma dica muito legal, Flávia. Flávia, a gente tem um artigo que é meu e da Tainá também, que a gente colocou os pressupostos da disciplina, sabe? O pano de fundo, né? Que depois eu posso te recomendar também para ler, que vale a pena, né? E foi muito bacana. E aí a gente vai experimentando, sabe? E com isso, a gente... Quer dizer, com isso significa que a gente traz uma filosofia completamente diferente do tradicional para a disciplina, que significa que a nossa compreensão de aprendizagem também é uma compreensão completamente diferente da tradicional, né? Ela não é padronizada. Está travando. Professor? Será que ele vai cair? Ai. Ih, caiu. Daqui a pouco ele volta. Esse artigo dele é muito interessante. E é muito louco porque a faculdade, né, assim, por exemplo, dos cursos que eu tenho feito com os professores, o que os professores mais colocam é a dificuldade da prática, né? É a dificuldade de você trabalhar com essas questões dentro da forma fechada e quadradinha que a educação se coloca, né? Que a escola se coloca. Então, ele está falando da metodologia participativa, que é quando o aluno fica como protagonista. Que é o aluno como protagonista, né, do processo dele. Mas na própria faculdade de educação isso não acontece. Voltou? Voltei. Daniel, sabe uma coisa que eu estava até aqui comentando, estava amarrando o que você tinha falado? Você está dentro da universidade, agora você está dentro, né? E você está dentro do departamento de educação. Eu fiz um mestrado em educação. Essa oficina que eu acabei de fazer com os professores, o que eles mais colocaram, a gente trabalhou muito em cima das dores dos professores. Eu fiz a metodologia fofa, né? Para organizar, porque assim, eles colocaram assim, era só um lamento, assim, né? Então, para aqueles professores, para aquele grupo de professores, e a gente fez um questionário, a gente distribuiu para outros professores, porque a gente queria ouvir a voz de outros professores que estavam fora do curso, e eles falavam a mesma coisa, pareciam que as pessoas estavam nos mesmos lugares falando da mesma educação. E uma das coisas que eles mais colocaram era a dificuldade de trabalhar o comportamento da criança, a dificuldade de você ter salas lotadas, mas o que eles mais falaram era a dificuldade na prática, assim. A maioria eram professores recém-formados, e eles falaram assim, a gente sai da faculdade de educação, e aí tinha faculdade particular, tinha faculdade federal, estadual, não é do Rio de Janeiro, era de São Paulo, e a gente não consegue, não sabe trabalhar com as crianças. Aí a gente pega a BNCC, que traz as 10 competências, e aí as 10 competências para o ensino básico, ela fala da questão da educação socioemocional, da criança como protagonismo, ela coloca a educação de forma integral, né, olhando para o aluno como um todo, e eles falam, e a gente sai da faculdade sem saber como fazer isso, porque e aí no seu artigo você coloca, você até coloca isso, que as metodologias ativas, elas possibilitam que você realmente trabalhe o aluno como um todo. Você acha que ainda vai demorar muito para o currículo de um curso de pedagogia olhar para isso e trabalhar dentro da sala
essa coisa dos teóricos que falam isso, Morin fala isso, Paulo Freire fala isso o tempo inteiro. E por que que esses alunos estão saindo da faculdade ainda com essa dificuldade? E aí, você mesmo falou que você procurou e o seu artigo não encontrou, vocês não encontraram estudos né, na academia sobre metodologias ativas. Então, parece que ficou, né, tá faltando uma peça, assim, porque você tem Paulo Freire, você tem Morin, vocês citam aqui uma infinidade de teóricos, não é assim, o Paulo Freire falava e o Morin falava. Não, tem, que já seria tudo, mas tem muitos outros teóricos falando. Você vê isso na prática, essa dificuldade dos professores recém-formados, e eu vejo isso na minha prática, assim, os professores que trabalham comigo falam assim, nossa, você consegue trabalhar a disciplina das crianças, e as crianças, eu trabalho com metodologia ativa o tempo inteiro, mas porque eu tive essa vivência que você teve nas ONGs, que a gente não sabia o nome também, eu nunca tinha ouvido falar nesses nomes, eu conheci como metodologia participativa no sentido das crianças estarem participando, e eu fui trazendo isso para a sala de aula pela minha vivência, né? Então, como você que está dentro da universidade vê, você acha que vai demorar muito ainda para isso se alinhar? Olha, é difícil eu te responder olhando para fora da minha sala, que eu não sei como é que os outros professores, e menos ainda lá na educação, né? Eu estou no Instituto de Ciências, eles trabalham. Eu acho que sim, mas existe, por outro lado, eu vejo um movimento de demanda vindo dos estudantes e de professores percebendo isso também, e, sabe, aos poucos, tomando um pouco de coragem e começando a experimentar e criando, inventando, né, mecanismos e atividades para fazerem, etc. Mas, em alguns casos, sem a tal da fundamentação, toda a fundamentação, né? Então, muitas vezes a metodologia muda, mas a filosofia da disciplina como um todo não muda. Então, a avaliação continua sendo uma avaliação igual, né? Muitas vezes também, que esse é um trabalho que eu estou fazendo junto com uma aluna, a Rielen, que é aluna da graduação, está fazendo um extenso levantamento bibliográfico sobre metodologias ativas no ensino superior. Muitas vezes os alunos reclamam dessa incoerência porque eles sabem que o professor está fazendo as metodologias ativas, mas que na prova ele vai cobrar, né? E aí eles ficam ansiosos, e aí eles não querem, ou eles ficam ansiosos porque, pô, parece que eu estou perdendo o meu tempo e uma série de outras coisas, né? Então, mas eu acho que há um movimento aos poucos que vai chegando e que é de cima para baixo, de baixo para cima, vamos dizer, de dentro para fora, de fora para dentro, né? De busca de coerência, porque as pessoas estão cansadas. Na verdade, a percepção que eu tive é que os estudantes estão cansados de serem objetos de ensino, sabe? De que eles sentem mais que eles têm capacidade de autoria e eles estão exigindo um pouco mais isso, sabe? Então, mas ainda é muito, muito lento, viu, o Gleice? Muito mais lento do que a gente gostaria. E depois que a gente também decide fazer, essa é uma questão que precisa ser, e eu participei de uma pesquisa lá na Exalc, na USP de Piracicaba, lá nos anos 2010, 2012, não sei, que a gente viu isso. No momento em que um professor entra em contato com os limites das suas disciplinas e com como ele dá aula, e ele decide mudar, como é que ele muda? Ele não tem uma referência, ele não tem alguém que ajude, ele não tem, né? Então, lá, inclusive, uma das ideias que nasceu a partir dessa pesquisa era a universidade ter um centro de apoio pedagógico, por exemplo, no qual os professores podiam, né, buscar quando eles quisessem, talvez, né, repensar um pouco seus processos pedagógicos, etc., né? Mas é um processo que é isso mesmo. Quem aplica aprende isso fora da academia.
né? Em geral, pelo menos que eu conheço, assim, as pessoas que aplicam metodologias ativas ou participativas, como a gente chamava isso, né? Dentro da academia, são as pessoas que aprenderam isso fora delas e que e que estão tentando, né, estão buscando essa compatibilidade. A gente ainda tem muita incoerência, que é uma aula, e não precisa ir no Mohan, você pode ir no Freinet, que é começo do século XX, então não tem nada de novo em metodologia ativa, né? Nas aulas passeio, por exemplo, né? Não tem nada de novo, não tem nada de Não é extraordinário, nada. nem de, nossa, de surpreendente, né? São coisas super antigas, a gente tem um monte de referências que a gente pode pensar, mas a gente ainda vê demais as disciplinas discutindo isso. Então, elas discutem, então elas leem e discutem isso, mas não, né, não incorpora essa questão da prática, né? E a gente aprendeu, inclusive, com essa pesquisa que a gente fez, esse artigo que a gente publicou, a primeira coisa é que uma metodologia não é neutra, né? Não existe neutralidade, né? Já diria o Paulo Freire, e a gente fala muito nos conteúdos que não existe neutralidade, muito na teoria que não existe neutralidade, mas a gente nunca para pensar que a gente considera que a metodologia que a gente usa nas nossas aulas ela é neutra, a gente acha que ela é neutra, né? Que ela não importa. Mas uma coisa que essa nossa pesquisa apontou é que ela, primeiro, importa. Segundo, que ela compõe a disciplina junto, em conjunto com o conteúdo. Metodologia e conteúdo se encontram e viram e promovem uma terceira coisa juntos, né? E a metodologia participativa, no caso, ela ensina mesmo sem um conteúdo, porque o simples fato dos estudantes participarem de uma metodologia ativa, qualquer participativa, faz com que ele remeta a pensamentos, né? Ele remete a pensamentos que ele não remeteria se ele não tivesse passado pela metodologia em si, independentemente do conteúdo que ela tá lidando, né? Então, metodologia importa, como as disciplinas acontecem, importa demais, e a gente precisa muito pensar sobre isso. A gente fica obsessivo com o conteúdo, né? E não para refletir muito sobre o que a gente está fazendo com esse conteúdo, né? E eu acho que isso precisa acontecer. Tem um outro lado também, Gleice, que é as metodologias participativas ou ativas também não garantem, porque a gente também encontrou um rol enorme, a gente encontrou muitos trabalhos com metodologias ativas no ensino superior, muito. Nenhum da área ambiental. Muito assim, enfermagem, farmácia, medicina, administração de empresa, contabilidade, teoria, tecnologia da informação, né, as computações, etc. Mas o que é uma surpresa nossa é que nossa iniciativa parte da necessidade de desbancarizar a nossa educação, né? E a gente assumiu que ia ser mais ou menos isso para todo mundo. E a esmagadora maioria das justificativas dos professores que estão usando metodologias ativas, pelo menos nessa pesquisa que a Rielen está fazendo, que é fundamentada na Web of Science, né? Que é um banco de dados, a justificativa é porque o mercado está pedindo, né? Então, aquele potencial transformador e até revolucionário da metodologia ativa, ele não está sendo usado para ser revolucionário, ele está sendo usado porque o mercado está pedindo um cara mais assim, 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 ou porque as tecnologias da informação permitem a gente a trazer novidades para a escola, tal. E em muitos casos essas novidades viram fetiches que não são refletidas do ponto de vista pedagógico, né? Então, na nossa disciplina, nas nossas disciplinas, a gente usa a metodologia ativa, né? Mas a finalidade, o que a gente quer saber é se o estudante está ou não aprendendo com ela e o que ele está aprendendo com ela, né? Então, o fim da coisa não é a metodologia em si, né? O fim da coisa é se aquilo lá está criando um ambiente que seja enriquecedor, né? Construtor de sentidos, possibilitador da construção de sentido e significado, né? Então,
a metodologia também. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes você pode ver um monte de gente usando, mas aquilo que a gente gostaria de promover, né, que é um estudante que faz meta-análise do seu estudo, né, que é consciente do seu estudo, que historiciza o seu estudo, que se historiciza, etc., nada disso está acontecendo. Às vezes está fazendo isso para suprir lacunas na formação de um bom empregado. E não é isso que a gente quer que aconteça. Mas eu acho que uma pessoa que sair de uma boa disciplina com metodologias ativas que são historicizadoras e que trazem esse protagonismo consciente do estudante do seu fazer pedagógico, da importância de estar ali estudando, né? Como um aluno fala nesses relatos que a gente teve, nossa, eu entendi a diferença entre assistir uma aula e participar de uma aula, né? Então, quando o cara começa a prestar atenção de que a participação dele importa, a presença dele importa, a participação dele importa, o envolvimento dele é pré-requisito para ele aprender alguma coisa. Não pode ser uma luta para ele aprender, tem que ser um negócio que ele está lá disposto, né, a enfrentar aqueles caminhos, etc. Mas também as metodologias ativas não garantem que isso que a gente tem como pressuposto para elas vai acontecer, porque às vezes as pessoas têm outros pressupostos. A gente vai lá querendo fomentar diálogo, democracia, convivência com o outro, esse contínuo, né? As pessoas perceberem como elas são interdependentes de outros estudantes, que elas aprendem de outros estudantes, que elas ensinam para os estudantes, e em relação com os professores, etc., a gente está achando que todas elas estão buscando isso, e não, às vezes elas estão buscando só um profissional mais capacitado para ir trabalhar num banco, por exemplo. Eu acho que assim, as metodologias ativas, e aí eu vou falar da escola, né, do ensino básico. Primeiro, assim, às vezes as pessoas falam muito em metodologias ativas e no ensino híbrido, já com entendimento distorcido e trazendo muito para a coisa do digital, que é importante, são ferramentas que estão aí, mas não necessariamente é isso, né? Então, assim, eu, pelo menos na minha prática, com os meus alunos, eles não têm acesso ao digital como se acha que as crianças têm, e aí eu quase nem uso o digital, quando uso o meu equipamento, mas eu vou trabalhando a metodologia como um processo, né, para o processo de aprendizado dele. E eu percebo que exige muito a quebra de paradigmas, porque tanto para o aluno, para o estudante, né, para a família do estudante e para os próprios professores, porque quando você está falando em metodologias ativas, você está falando em sair da zona de conforto, né? E às vezes é o que você falou, e eu até li no artigo um aluno que fez uma reclamação até, né, que ele foi um que vocês colocaram lá. Porque às vezes a pessoa ela chega e ela está numa zona de conforto, que é chegar numa sala de faculdade e ouvir alguém falando. E necessariamente ele não precisa prestar atenção, que depois ele vai pegar lá em algum lugar e vai ler e vai dar conta de fazer de qualquer forma se tiver algum trabalho. E quando você está falando em metodologias ativas, você abre um espaço para uma participação, para uma entrega, e às vezes a questão da escuta ativa, ouvir o outro, né? Eu li no artigo uma pessoa que falou que ela era tímida, isso ajudou a superar a timidez, né? Eu percebo com os meus alunos, eu estou com um aluno agora de 5º ano, tinha uma aluna minha, entrou uma aluna minha na live, eles têm 10 anos, eles estão no 5º, e eles passaram a vida inteira com uma educação bancária, onde eles estão sentados, enfileirados, onde eles estão ouvindo um conteúdo que vem pronto. Quando eu chego e começo a desconstruir isso, eu já ouvi assim, tia, você não vai dar aula, não? Eu falo, mas eu estou dando aula, não, a gente só está conversando. Então isso leva um tempo, né? Até eles perceberem, e quando eu consigo chegar num nível melhor, acabou o ano, aí eles vão para outra turma, e às vezes nem isso não dá andamento.
Daniel, a gente já está caminhando para o nosso fim. Eu dei descontinho aí de que a gente, que você saiu, voltou. Eu queria para fechar, que você falasse um pouquinho como é que você vê a educação ambiental. Eu não digo nem com relação à pós-pandemia em si, mas em relação a pós-desgoverno, né? Assim, de uma forma não, né, mais rápida, porque a gente realmente está finalizando, é um tema que, né? Mas como é que você está vendo a educação ambiental no Brasil agora, depois desse momento político tão complicado, né? Genocida em todos os aspectos de vida e de ambiente. Como é que você está vendo a educação ambiental nesse período e pós esse período? Olha, Gleice, é engraçado, né? A educação ambiental teve um boom na primeira década do século XX. É claro que a gente teve lá toda uma movimentação governamental, né, instituída, que fez peso para isso, né, com a presença da Marina Silva lá no Ministério do Meio Ambiente, a ida do professor Marcos Sorrentino, da Raquel Treiber, que compuseram um órgão gestor para a educação ambiental e que estimularam a formação de educadores ambientais Brasil afora. De certa maneira, eu acho que a gente, e talvez seja natural que isso aconteça, a gente se ficou tranquilo lá, né? Pronto, já tá, vamos agora caminhar para frente. A gente jamais esperou que a gente ia ter esse retrocesso desse tamanho, não só da educação ambiental, mas em relação à política nacional brasileira, política brasileira de meio ambiente. E o que aconteceu em resposta a isso foi a rearticulação de um monte de gente que tinha se desarticulado, justamente porque não estava mais precisando, né? Então, articula lá na ECO 92, nos anos 90, para pressionar a construção de uma condição governamental, etc. A gente alcança essa condição governamental e um boom das políticas públicas, federais, estaduais e agora municipais em construção, né? Aí eu acho que a gente, de certa maneira, se acomoda de algum ponto de vista, pelo menos como coletivo, assim, e aí, com essa quebra que a gente tem, né, nas políticas todas, isso motivou uma reaglutinação de educadores e educadoras ambientais, daqueles que são as nossas referências, as pessoas que a gente lê, né? Hoje estamos lá juntos em grupos de WhatsApp, por exemplo, discutindo coisas comuns, etc. Então, acho que é um momento de desesperança, mas um momento de desesperança com resistência, né? E com a esperança de que isso vai passar, né? E que a gente vai conseguir reconstruir uma condição, de retorno mínimo do Brasil para alguma coisa parecida com uma democracia de fato, né? Na qual que a gente respeite o diálogo e o outro, e a gente entenda que o Brasil é um país plural, né? E que precisa assumir essa pluralidade e se construir enquanto pluralidade e não continuar sendo esse Brasil que, na verdade, é um gueto onde moram pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas que ficam excluindo as outras pessoas que tentam morar ali o tempo inteiro, né? Como se fosse uma ilha paradisíaca para pouca gente e que fica o tempo inteiro batendo nas outras pessoas, porque não são os nossos parentes, vamos dizer assim, e que fica mantendo elas de fora, né? Disso que a gente chama Brasil. Ou a gente refunda um outro país que seja de fato, ou a gente assume que o Brasil, de fato, é o país do colonizador, e que a gente agora não quer só um país do colonizador, a gente quer um país que inclua todo mundo, né? E às vezes a gente funda um outro país e dá um outro nome para ele, Abiaiala, né? Vamos voltar com alguma outra coisa, ou a gente decide que o Brasil é um país que vai se abrir, né, para os outros Brasis que estão dentro do Brasil e que até agora tiveram de fora do Brasil, né? Ou a gente faz isso, ou a gente não vai ser uma nação. A gente já está em guerra há muito tempo, a gente mata 60 mil pessoas por ano com arma de fogo no Brasil, né? E isso porque a gente fica mantendo, né, a esmagadora maioria dos brasileiros, né,
enforcados, né, com o nariz fora da água só, né? As pessoas não vivem no Brasil, as pessoas tentam sobreviver a duras penas, né? Então, ou a gente reconhece essa pluralidade e constrói um pacto civilizatório no qual a gente reconheça essa pluralidade como sendo o Brasil, né? Ou a gente não vai ser uma nação nunca, a gente vai viver em guerra, vai continuar em guerra e cada vez mais insuportável e cada vez mais perdendo as pessoas, muita gente que é capacitada e é competente que acaba decidindo ir embora do Brasil porque aqui está violento demais e etc. Né? Então, mas é isso, eu acho que tem um momento aí, a gente está num momento mesmo de rearticulação, de reconstrução, de repactuação, de compreender que as nossas rusgas, que quando estava tudo bem, a gente inflou elas a um tamanho de quase não permitir a nossa convivência, não eram tão grandes assim, né? Tinham muitas coisas piores, e o que nos unia era muito mais importante do que o que nos separava, né? A minha esperança é essa, Gleice. É com isso que eu espero mesmo, assim, olhando no relógio, né, 2022 chegar, né, falo, não, é isso que vai acontecer e é para isso que a gente precisa se preparar também. Então, Então é tá. isso. Daniel, e aí, para fechar, né, essa nossa live, normalmente eu abro as lives abrindo essa janela que eu fiz para a oficina que eu estava dando com os professores, e eu leio um texto, um poema, e aí eu, dessa vez, para não ficar fazendo sempre igual, eu quis deixar para fechar. Então, fechando, né, eu queria ler são duas frases, na verdade, que fala assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa aos direitos dos educandos e exige também a apreensão da realidade. Paulo Freire, 2003, do livro Pedagogia da Autonomia. Eu acho que fecha essa nossa live, né? Dialogando com o que a gente estava falando. Queria mais uma vez agradecer muito a sua participação. Eu sei que você está aí todo atarefado, cheio de coisas para fazer, ainda trabalhando em casa, com criança pequena, que tudo, né, dificulta. Mas você, com a sua generosidade, se propôs a ter essa conversa com a gente, que é tão enriquecedora. Essa live, ela fica gravada. Aí ela fica gravada no Instagram, depois a gente coloca também no canal. O Locus tem um canal que eu tenho feito alguns vídeos falando muito sobre como trabalhar com as crianças em sala de aula, então trabalhar com as metodologias, trabalhar com a questão comportamental, né? A metodologia participativa, ela contribui muito para você acabar com a indisciplina, porque quando faz sentido para a criança, não faz mais sentido fazer bagunça, né? Que a criança faz bagunça e atrapalha a aula, porque aquilo ali não faz sentido para ela. Quando passa a fazer sentido para ela, quando ela é protagonista, ela deixa de ser essa criança que gosta de fazer bagunça. Então, fica lá também. Então, para quem chegou depois, quem perdeu, quem quiser rever, tá lá. Então, mais uma vez, muito obrigada. E a gente daqui a pouco se vê. Você não está no Rio, né? Você tá fora do Rio. Estou no Rio, eu estou fugido do Rio, na verdade, mas logo, logo vou ter que estar de volta, né? Então, eu que te agradeço, agradeço a todos aqui pela presença, me coloco à disposição, a Gleice tem os meus contatos, eu estou cada vez mais percebendo, Gleice, esse contínuo que existe entre o que eu estou fazendo e o que você está fazendo também. Eu te falei isso, né, há poucas semanas aí, quando a gente conversou. Eu tenho uma aluna que está aqui, Maria Emília, que eu acho que ela está aqui, pelo menos ela entrou aqui, que está estudando metodologia participativa, ela é professora da rede como você, eu já recomendei o seu nome para ela, para você, né, para a gente Vamos colaborar e a gente conversar, com certeza. coletivamente, assim, porque é isso, é assim que o movimento ganha poder, né, e a gente começa a ter mais possibilidade de transformação mesmo. Tá bom? Então, muito obrigado a quem assistiu também, viu, gente? Obrigada, gente, que ficou, que veio. Muito bom. Até semana que vem. Boa Então, noite.
Boa noite.